Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar aqui uma tensão que, olha, parece quase tão antiga quanto a própria religião organizada, né? Aquela disputa constante entre as práticas que se estabelecem com o tempo, as tradições humanas, e os textos que, bem, que deram origem a tudo, as escrituras. É curioso pensar como algo que às vezes começa com boa intenção pode acabar criando sombra sobre a mensagem original, não é verdade? E para guiar esta nossa exploração, a gente tem em mãos um artigo bem instigante do Berivaldo Júnior chamado Tradição versus Escrituras. Ele faz uma análise crítica justamente desse conflito ao longo de diferentes momentos históricos. E o nosso objetivo aqui é mesmo mergulhar nessa análise, para entender melhor a perspectiva que o artigo apresenta. Quer dizer, como é que a tradição humana, quando colocada assim ao lado ou às vezes até acima da autoridade das escrituras, pode levar a distorções na fé e comprometer aquilo que o texto considera ser a revelação divina. Então vamos lá, vamos desconstruir um pouco estas ideias. O artigo leva a gente numa viagem interessante por três cenários principais. Primeiro a gente olha lá para os tempos de Jesus, para as críticas dele aos líderes religiosos. Depois avançamos para a Idade Média, observando o papel da Igreja Romana. E finalmente aterrissamos nos nossos dias, onde se argumenta que novas formas de tradição continuam sim a desafiar a centralidade das escrituras. Exatamente. E, assim, atravessando toda essa análise histórica, o fio condutor do artigo é a defesa, bem apaixonada do princípio conhecido como sola scriptura. Ou seja, a ideia de que somente a escritura deve ser a autoridade final. E o autor não apresenta isso só como um artefato histórico da reforma, não, mas como um pilar fundamental e sempre atual para uma fé cristã que busca autenticidade, sabe? Fidelidade às suas raízes, conforme a perspectiva do texto, claro. Um ponto de partida fundamental, sem dúvida. Vamos então ao primeiro palco dessa tensão: os tempos de Jesus. O artigo detalha bem aqueles confrontos, às vezes bem ásperos, né? Entre Jesus e os fariseus, os escribas, a elite religiosa da época. Uma das passagens mais fortes citadas é lá de Mateus 15:6, onde Jesus diz: "E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição." E também nos é lembrado aquele episódio em Marcos 7 sobre os discípulos comerem sem lavar as mãos, segundo os rituais deles. Dos anciãos, ou halahá, como é referida. Era um conjunto, nossa, enorme de interpretações, regras, aplicações práticas derivadas da lei de Moisés, transmitidas oralmente por gerações. A intenção inicial talvez fosse até nobre, criar uma espécie de cerca protetora em volta da Torá para evitar que fosse transgredida. No entanto, o argumento que a gente encontra no artigo é que essa cerca se tornou tão complexa, tão rígida, que acabou por sufocar o espírito da lei, entende? E Jesus não ficou só na teoria, ele apontou exemplos práticos. O mais chocante talvez seja o do Corban, que a gente lê em Marcos 7, versículos 10 a 12. Fiquei mesmo intrigada com essa prática do Corban. Como é que algo assim funcionava e como podia coexistir com um mandamento tão claro como o de honrar pai e mãe, pelo menos segundo a análise do artigo. É um exemplo poderoso da distorção que estava a acontecer, sem dúvida. Essencialmente, Corban significa oferta dedicada a Deus. A tradição permitia que uma pessoa declarasse os seus bens ou recursos como Corban. Ao fazer isso, mesmo que não entregasse imediatamente esses bens ao templo, ficava, digamos, desobrigada de os usar para outros fins, incluindo, olha só, o sustento dos pais idosos ou necessitados. Quer dizer, em nome de uma suposta dedicação a Deus, uma tradição humana criava uma brecha legal para negligenciar o mandamento divino explícito. Era usar a religião para justificar a falta de amor e responsabilidade. Que inversão de valores terrível. E a crítica de Jesus ia mesmo ao cerne da questão, né? Não era só sobre lavar as mãos ou regras financeiras. O problema central, como o artigo destaca, era que preceitos humanos estavam sendo elevados ao nível da palavra de Deus, usurpando a sua autoridade. E o resultado inevitável disso era uma religiosidade superficial, uma adoração só exterior. Jesus usa as palavras do profeta Isaías para descrever isso em Marcos 7,6. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
O artigo estabelece aqui um padrão preocupante, sugerindo que esta não seria a última vez na história que a tradição humana ofuscaria a intenção divina. E essa dinâmica não ficou restrita lá na Palestina do primeiro século, pois não. A análise do artigo mostra como essa tensão evoluiu, talvez até se tenha intensificado séculos mais tarde na Idade Média Europeia. Sem dúvida. O artigo descreve um cenário em que, com o fragmentar do Império Romano no Ocidente, a Igreja, especialmente a sede em Roma, foi ganhando não apenas influência espiritual, mas também um enorme poder político e cultural. Nesse longo processo, um corpo crescente de tradição eclesiástica, que incluía os escritos dos chamados pais da Igreja, as decisões dos concílios, os decretos dos papas, bem, tudo isso começou a ser visto como uma autoridade imensa. O argumento apresentado é que essa tradição, na prática, foi sendo equiparada às Escrituras e, em certos momentos ou aspectos, até colocada acima delas como fonte de doutrina e prática. Séculos mais tarde, o Concílio de Trento, lá em 1546, em resposta à Reforma, viria a formalizar essa visão, declarando que a verdade salvífica e a disciplina moral estavam contidas tanto nos livros escritos, a Bíblia, como nas tradições não escritas, preservadas na Igreja Católica. E quais foram as consequências práticas dessa elevação da tradição, segundo o que lemos? As consequências apontadas no texto são vastas, mas talvez a mais significativa tenha sido o afastamento progressivo do povo comum das próprias Escrituras. A versão oficial da Bíblia na Igreja Ocidental era a Vulgata, uma tradução para o latim feita por Jerônimo lá no século IV. Excelente trabalho para a época, claro, mas com o passar dos séculos, o latim deixou de ser a língua falada pela maioria das pessoas na Europa. Assim, o acesso direto ao texto bíblico tornou-se privilégio de clérigos e eruditos. O artigo até cita o historiador Alister McGrath, que afirma de forma bem contundente: durante a maior parte da Idade Média, o cristão comum era profundamente ignorante do conteúdo da Bíblia. Forte isso, né? A fé popular era alimentada e moldada muito mais por rituais, muitas vezes não compreendidos, por imagens, vitrais, relíquias e por sermões pregados num latim inacessível. Isso limitava enormemente a capacidade de um leigo avaliar criticamente os ensinos ou práticas da Igreja à luz da Bíblia. A Escritura, que deveria ser a régua, acabou, em muitos aspectos, por se tornar secundária face à tradição institucional. Um cenário um tanto sombrio, de fato. Mas o artigo também faz questão de resgatar figuras que remaram contra essa maré, não é? Sim, e isso é importante. Mesmo em períodos de grande domínio institucional, houve vozes discordantes. O texto menciona John Wycliffe, um teólogo inglês do século XIV, muitas vezes chamado de Estrela da Manhã da Reforma. Ele não só supervisionou a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês, a partir da Vulgata, como defendeu corajosamente a supremacia das Escrituras sobre a autoridade do Papa e da própria hierarquia. Décadas depois, na Boêmia, atual República Checa, Jan Hus, profundamente influenciado pelas ideias de Wycliffe, também proclamou a palavra de Deus como a autoridade final acima de qualquer instituição humana. A sua ousadia custou-lhe a vida. Foi condenado como herege e queimado na fogueira em 1415. Essas figuras são apresentadas como precursoras essenciais do grande movimento que eclodiria no século XVI, a Reforma Protestante, com Martinho Lutero à cabeça. E a resposta central da Reforma a todo este cenário foi, então, esse princípio do sola scriptura. Precisamente. O artigo enfatiza o sola scriptura como o grito de guerra, vamos dizer assim, e o pilar teológico da Reforma. Aquela famosa e dramática declaração de Lutero perante o imperador Carlos V na Dieta de Worms, em 1521, captura bem essa convicção. Pressionado a retratar-se dos seus escritos, ele teria dito algo como: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razão clara, pois não confio apenas no Papa ou nos concílios, visto que é sabido que eles frequentemente erraram. Estou vinculado pelas Escrituras que citei, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei retratar-me de nada. Que Deus me ajude. Amém. A Reforma é assim apresentada como um esforço monumental para resgatar a Bíblia do seu cativeiro sob a tradição eclesiástica, reafirmando-a como a única fonte e norma infalível para a fé e a vida cristã, e lutando para que fosse acessível a todos,
na sua própria língua. A tradução para bem perto de nós, argumentando que essa tensão entre a tradição e a escritura não desapareceu com a reforma, pelo contrário, continua bem viva, assumindo novas formas, às vezes mais subtis, e ameaçando novamente a centralidade da Bíblia, inclusive em ambientes que se consideram herdeiros diretos da reforma, como igrejas evangélicas e neopentecostais. Aqui é onde a análise fica talvez mais desconfortável, mas também muito pertinente, eu acho. Sim, o artigo dedica uma parte considerável a analisar manifestações contemporâneas dessa tensão. E identifica pelo menos 3 áreas preocupantes. A primeira é o que chama de substituição da pregação bíblica. Aponta-se para uma tendência, em certos contextos, de diminuir a importância da pregação expositiva, quer dizer, aquela pregação focada em explicar cuidadosamente o significado de uma passagem bíblica no seu contexto, em favor de reuniões centradas em testemunhos de experiências extraordinárias, campanhas temáticas focadas em bênçãos materiais ou cura, a tal teologia da prosperidade, a distribuição ou uso de objetos ditos ungidos ou eventos com forte apelo emocional. A crítica é que a ênfase se desloca da verdade objetiva da Escritura para a experiência subjetiva, para o pragmatismo, o que atrai ou funciona, e para o emocionalismo, muitas vezes em detrimento de um ensino bíblico sólido e transformador. O artigo relaciona isto diretamente com a advertência de Jesus em Mateus 15,9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Uma segunda área de preocupação levantada é a questão das lideranças como porta-vozes quase infalíveis. Observa-se um fenómeno onde certos líderes religiosos, às vezes adotando títulos como apóstolos ou profetas modernos, são elevados a uma posição de autoridade tal que as suas palavras ou revelações são recebidas por muitos seguidores como sendo praticamente infalíveis, dispensando a necessidade de um exame crítico pessoal à luz das Escrituras. Isso pode criar uma dependência perigosa do líder, onde a interpretação ou direção dele substitui o discernimento individual baseado na Bíblia. O texto sugere um paralelo preocupante com a autoridade incontestada reivindicada por algumas figuras na Idade Média. E lembra, ainda que indiretamente, a ênfase de reformadores como Calvino na clareza e suficiência da Escritura, que não deveria ser obscurecida por nenhuma autoridade humana. E, por fim, o terceiro exemplo contemporâneo abordado é a influência de modismos, gurus espirituais e um certo pragmatismo sobre a exegese cuidadosa. O artigo lamenta uma cultura, presente em alguns setores evangélicos, que parece mais ávida por seguir a última tendência teológica, o livro do momento, o guru espiritual da moda, ou que valoriza excessivamente experiências subjetivas e resultados visíveis, crescimento numérico, por exemplo, em detrimento do trabalho paciente e rigoroso de interpretar as Escrituras no seu contexto, a exegese. Isto, argumenta-se, pode levar a leituras superficiais da Bíblia, muitas vezes retirando versículos do contexto para apoiar ideias preconcebidas ou para oferecer soluções rápidas para problemas complexos. Há uma crítica a uma fé que busca mais o espetacular e o emocional do que o discipulado doutrinário profundo. O texto evoca aqui a advertência do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:3-4 sobre um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas acumulariam mestres segundo seus próprios desejos, desviando os ouvidos da verdade para se entregarem a fábulas. Isso levanta uma questão importante sobre o que realmente está a moldar a fé e a prática de muitos hoje em dia. É realmente impressionante perceber, através desta análise, como os padrões parecem repetir-se, ainda que com roupagens diferentes. Antes era a ala cá, ou os decretos papais, hoje podem ser as campanhas temáticas, a palavra incontestada de um líder carismático ou a pressão por resultados visíveis. A tensão fundamental entre a autoridade divina revelada na Escritura e as construções humanas, por mais bem-intencionadas que pareçam, parece ser uma constante. Diante deste quadro, qual é então a resposta ou caminho proposto pelo artigo? A resposta que ecoa consistentemente ao longo de toda a análise é um retorno convicto e uma reafirmação contínua do princípio da sola Escritura. Mas é fundamental entender corretamente o que isso significa, E o artigo faz questão de clarificar citando o teólogo Timothy George. Sola Escritura não significa somente eu e a minha Bíblia, rejeitando toda a história, tradição ou comunidade. Não é um passe livre para o individualismo interpretativo. Pelo contrário, significa que a Escritura é a norma suprema e final pela qual
toda a tradição, todos os credos, todos os ensinamentos de líderes, todas as experiências espirituais e todas as práticas eclesiásticas devem ser avaliados. A Bíblia é apresentada como a norma normans non normata, a norma que normatiza todas as outras, mas que não é normatizada por nenhuma outra. O artigo reafirma as qualidades das Escrituras que a tornam apta para este papel, baseando-se em passagens como 2 Timóteo 3:16, 17. Ela é inspirada por Deus, soprada por Deus, é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, sendo suficiente para tornar o crente perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A tradição pode ser útil, o artigo reconhece o valor de credos históricos, como o do Niceia, ou confissões de fé, como as da Reforma, mas apenas na medida em que se subordina à Escritura e reflete fielmente o seu ensino. E o artigo dá algum exemplo prático dessa atitude de submeter tudo à Escritura? Assim, um modelo a seguir. Sim, dá sim. E é um exemplo muito inspirador. Os crentes da cidade de Bereia, que a gente encontra no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. O texto bíblico elogia os bereanos dizendo que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a mensagem do apóstolo Paulo com grande avidez. Mas não se ficaram por aí. Eles faziam algo crucial, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Pensa nisso. Eles tinham o próprio apóstolo Paulo a pregar-lhes uma autoridade de peso. Mesmo assim, a reação deles não foi de aceitação cega, mas de verificação diligente nas Escrituras que já possuíam, o Antigo Testamento na altura. O artigo apresenta esta atitude bereana como um modelo de uma fé madura, ativa, criteriosa, que valoriza o ensino, mas que ancora a sua convicção final na palavra de Deus examinada por si mesma. Portanto, a conclusão central do artigo é que sola Escritura não é apenas uma peça de museu da história da Igreja. Não mesmo. É, na verdade, uma necessidade vital e permanente para a saúde e a fidelidade da Igreja em qualquer tempo e lugar. É visto como o antídoto divinamente providenciado contra as derivas e distorções que surgem sempre que as tradições, ideias ou autoridades humanas começam a competir com a autoridade única e final da palavra de Deus escrita, ou a tentar substituí-la. É, no fundo, um chamado constante para regressar à fonte original. Faz todo o sentido. Recapitulando então rapidamente a nossa conversa baseada nesse artigo, Tradição versus Escrituras, a gente viajou por essa tensão histórica entre a tradição humana e a autoridade bíblica. Vimos como isso se manifestou nos tempos de Jesus, com os fariseus, como a Escritura foi, de certa forma, eclipsada durante a Idade Média, e como, segundo a análise, essa tensão ressurge com novas roupagens nos dias de hoje. E a resposta proposta, o fio condutor, foi a reafirmação do princípio sola Escritura como a bússola essencial para uma fé considerada biblicamente autêntica. Exato. E o artigo conclui com um desafio muito pessoal, quase um exame de consciência. Transportando a essência dele para nós, a reflexão final que ele propõe poderia ser algo assim: que práticas, que crenças, que tradições, sejam elas herdadas da família, da cultura ou da própria comunidade de fé, têm realmente guiado a nossa vida espiritual? Quantas delas talvez nunca tenhamos submetido a um escrutínio sério à luz das Escrituras? O convite implícito é para cultivarmos uma nobreza como a dos bereanos, uma mente aberta para aprender e receber, mas um coração firmemente comprometido em conferir tudo pela palavra de Deus. É um apelo a uma honestidade intelectual e espiritual constante. Excelente ponto para encerrarmos. E fica uma última ideia, uma provocação final que o artigo nos deixa, adaptada aqui. A análise sugere que a medida da nossa fidelidade a Deus não se encontra necessariamente na quantidade de rituais ou tradições que preservamos, por mais antigas ou veneráveis que sejam, mas sim na profundidade da nossa submissão e obediência à palavra que Ele mesmo revelou. Nesse sentido, voltar à Escritura, estudá-la, obedecê-la é apresentado no texto não apenas como voltar a um livro antigo, mas como um ato contínuo de voltar ao próprio Deus vivo que fala através desse livro, algo para pensarmos e aplicarmos no dia a dia.